Bom dia a todos. Obrigado pela presença. É, o, o colega falou da filha, né? Da presença da filha, a presença da filha do Ney. Aí também queria falar da presença da minha filha também, da Livinha. Agradecer a presença de todos e um agradecimento especial ao pessoal da Cabeça e Pescoço, só o doutor Albano mesmo para juntar a cirurgia pediátrica e cirurgia de cabeça e pescoço, né? Parece assim. É interessante mesmo. Acho que eu não conheço assim, um local que a gente tem essa fusão tão boa. Fiquei responsável por dar duas aulas. A primeira, castração bem diferenciada da tireoide em pediatria. Tá? O Ney já me apresentou. Pode passar a próxima. Usando aqui, parafraseando as frases do Dr. Cernedes, isso aqui é minha declaração de interesse. Eu não tenho declaração, não tenho nada a declarar, infelizmente. Não tenho nada a declarar, como dizia ele. Pode passar próximo. Eu gosto de fazer um roteiro de aula. Então, eu botei assim a introdução, eu vou falar um pouco dos guidelines e depois eu vou falar um pequeno resumo, o último slide. O slide. Pode passar o próximo. Então, a introdução, né? Como o Willer falou, nós lá atuamos em dois espaços. Lá é o Centro Pediátrico de Câncer, lá é um ambulatório de triagem, lá é um ambulatório aberto. Qualquer colega pode encaminhar o paciente, não precisa de sistema, você basta fazer um bilhete. Eu sempre digo que a gente precisa lá de duas coisas. De um bilhete, que não é obrigatório. A pessoa, se chega lá sem um bilhete, a gente atende também. E o outro é uma boa vontade. Ainda tem que ter uma boa vontade e tem que ser sincero. Então, tem que encaminhar lá com alguma suspeita de câncer. Se achar que não é câncer, é melhor encaminhar via sistema. Então, é lá que a gente começa a pegar esses pacientes com nódulo tiroidiano e depois a gente passa a acompanhar ele no Albert Sabin. Pode passar o próximo. Esse aqui é o nosso ambulatório de triagem, que foi o começo, eu, a Mônica, a doutora Nádia. Hoje já está bem maior. Cláudio, Willer, os internos, os residentes de pediatria. Então lá fica lá às vezes 8 os estudantes, né, de liga. Então muitas vezes lá está em 8, 9 pacientes acompanhando a gente. Pode passar o próximo. E aqui é o nosso ambulatório que a gente faz o acompanhamento, o paciente chega, a gente faz o diagnóstico, funciona, caçama papilífera, opera, e depois eles todos são acompanhados no ambulatório de endocrinopediatria, e a gente faz também lá esse ambulatório e esse acompanhamento das crianças. É importante o endócrino a gente acompanhar junto, né? Porque criança tem outras nuances, né? O crescimento, né? Qual o impacto do hormônio nessa criança, enfim. Próximo. Todas as homenagens para o Dr. Albano ainda é pouca, ainda é pequena. O Dr. Albano, ele realmente é quem inspira a gente. Ele que juntou esse pessoal aqui todo, cabeça e pescoço, cirurgião pediátrico, não só para a importância dele para as crianças, né, o atendimento das crianças, mas também para toda a formação do cirurgião pediátrico e formação do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, todo o nosso agradecimento a ele. Próximo. Bom, cheguei no Albert Sabin em 2012. E quando eu cheguei no Albert Sabin, o câncer de tireoide, o nó de tireoide, era uma coisa meio assim anedótica. Não tinha assim um. O que a gente sabia na época era uma coisa assim que era um pouco mais agressivo, que. Olha o que a literatura falava, né? Que 50% dos pacientes com nó tireoidiano eram câncer de tireoide. É isso assim que falava. Dizia que o paciente pediátrico deveria ser tratado de forma agressiva. Dizia que os pacientes abaixo de 8 anos era candidato à radioterapia. Então, era isso que a gente sabia. Né? E o interessante é que a gente teve esse ano no Congresso, num simpósio internacional, e um colega, um professor da USP, lá na plateia, falou assim: olha, 50% dos pacientes com nódulo tiroidiano têm câncer. Olha aqui onde foi que ele tirou esse dado, né? É um dado bem antigo. Né? Então, era assim que a gente que via o nódulo tiroidiano. Pode passar o próximo? Eu não me contentava muito com aquilo. O primeiro paciente que eu operei do Sabin foi um paciente jovem, com um nódulo pequeno, de 1, pouco centímetro, mas que se dizia que a chance de câncer era muito alta. Então, um colega pediátrico veio falar comigo, eu fiquei assim um pouco sem jeito, a gente acabou operando essa criança e isso me angustiou um pouco, né? Então, fui tentar me apegar a alguma coisa da literatura. O que eu tinha na época
isso em 2012, 2013, era o guideline da Associação Americana de Tireoide, que em 2009 ele dizia o quê? Em uma das suas recomendações, que a abordagem terapêutica e diagnóstica da criança deveria ser semelhante à do adulto. Então, eu comecei a me apegar um pouco a isso, e não indicar cirurgia, e nem indicar algum tratamento mais agressivo na criança, né? Mas a gente sabe que tudo que o pediatra menos gosta é quando você pega a criança e transforma ela num adulto pequeno. O pediatra realmente não gosta disso. Então, pode passar o próximo. Então, começou-se a surgir na literatura alguma diferença. Era verdade, tinha diferença mesmo. Não era tão grande quanto aquela que a gente preconizava, mas existia alguma diferença. Por exemplo, é aqui que... É no meio, é aqui? Ah, na parte de trás. Ah, tá. Pronto. A malignidade, por exemplo, na criança, no nódulo tiroidiano, realmente é maior. Enquanto que o adulto é em torno de 5 a 10%, o nódulo tiroidiano na criança chega a ter até 25% de malignidade. Passar o próximo. A epidemiologia também era diferente. Enquanto que um adulto, a gente tem trabalho mostrando que 70% das mulheres adultas com nódulo tiroidiano tem nódulo tiroidiano, a criança chega a ser a 1 a 1,5%. A presença de nódulo. Num adolescente chega a ser a 13%. Próximo. A apresentação clínica também é diferente. A criança ela é muito mais propensa a metástase linfonodal, exceção extratiroidiana e metástase pulmonar. É verdade, a gente fez um trabalho na Albert Seib, que a gente não publicou ainda, mas esses dados são muito... Está muito presente aqui em mim. 70% das nossas crianças... desculpa, 30% das nossas crianças que chegaram para operar câncer de tireoide já chegaram com linfadenomegalia. Então, muitas vezes, ele não chega lá procurando nódulo tiroidiano, chega por conta da linfadenomegalia. Isso no SEIB mudou um pouquinho a nossa presença lá. Porque lá, quando chegava com linfadenomegalia, o que é que se fazia? Biopsiava. Biopsiava o linfonodo. Porque, ao contrário do adulto, e a gente tem colegas cirurgiões de cabeça, pessoas que os nossos linfonodos, a gente pouco usa citologia. Porque a maioria das nossas doenças é linfoma ou alguma doença granulomatosa. Então, às vezes, a gente chega lá no SEIB, lá com um papel lá, pedindo uma punção. Difícil a gente usar a citologia em criança. Mas nesses casos, sim, a citologia é muito bem-vinda. A gente hoje lá no SEIB é muito bom a gente ver, por exemplo, quando tem criança com linfadenomegalia, a gente diz assim, olha, a tireoide, ela faz parte dessa propedêutica. Então, vai ultrassom cervical, ultrassom de tireoide também, para a gente poder ver a tireoide. Próximo. A variante também é diferente da criança, apesar de que no nosso trabalho a gente não viu uma variante assim tão diferente. E também essa parte genética, essa parte molecular na criança, ela tem uma menor frequência de RAS, de mutação RAS, mutação BRAF. Próximo. Apesar disso, a sobrevida da criança é bem melhor do que a do adulto, ela é mais favorável que a do adulto. Tanto a sobrevida como um prognóstico. Próximo. Com essa diferença toda, estava na hora da criança ter o próprio guideline, porque a gente estava baseado no guideline do adulto. Surgiu um do adulto em 2009, teve outro de adulto em 2015, a gente estava precisando de um guideline pediátrico. Próximo. E aí, finalmente, em 2015, apareceu o primeiro guideline de nódulo e câncer de tireoide em pediatria. Isso aqui foi um alívio para a gente, porque a gente estava assim meio perdido com relação a isso. Então, esse guideline da Associação Americana de Tireoide, é nele que a gente se baseia a nossa conduta. É praticamente toda nele. Próximo. E aí foram surgindo outros. Ó, em 2022, veio o guideline da Associação Europeia de Tireoide. Próximo. E aí também o guideline britânico de nódulo tiroidiano e câncer de tireoide em pediatria. Isso tem nos ajudado bastante e a gente tem nos direcionado a isso. O câncer de tireoide, o nódulo tiroidiano, na pediatria, ele fica um pouco assim no limbo, porque nem fica totalmente do cirurgião pediátrico e nem fica totalmente do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que começar a se basear um pouquinho nesses guidelines. Pode passar o próximo. Bom, eu vou falar um pouco desses guidelines para a gente, mais ou menos alguns tópicos importantes. Não dá para falar de tudo pelo tempo, né? Mas eu vou falar de alguns tópicos. Próximo.
A faixa etária, né, que esse guideline deve ser aplicado a pacientes a menores que 18 anos. A Associação Americana de Tireoide, ele fala que tem um tempo ali de transição entre 18 e 21 anos, tá? Mas que essa divisão, mesmo assim, eles é crítica do próprio trabalho, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que nódulo tireoidiano de uma criança de 4 anos, foi a menor que a gente operou, foi o doutor Albano que operou, é diferente de um nódulo tireoidiano de uma criança com 17 anos. Né? Então, ele sugere fazer trabalhos fazendo essa divisão aqui, ó, pré-púberes e púberes, e pós-púberes. Próximo. A associação ela já fala também que é menor do que 18 anos, mas bota essa transição um pouquinho maior, entre 16 e 25 anos. E é bom a gente estar atento a isso, porque às vezes nós, cirurgiões de cabeça peludas, pegamos ali pacientes de 17, 16 anos, e o que é que a gente faz? Trata como adulto. E às vezes não é adulto. Às vezes até ali, ó, 21, 22, 23 anos, tem um comportamento mais pediátrico esse tumor. Próximo. O objetivo desses guidelines, principalmente, é manter a mortalidade baixa, né? Mas reduzir as complicações potenciais da terapia, especialmente a radioterapia. Que a radioterapia ela era usada assim de maneira assim muito banal. Hoje, mesmo no adulto, ela é um pouco mais selecionada. Um pouco não, ela está bem mais selecionada. Mas antigamente era muito usada a radioterapia. O doutor Albano pode dizer para a gente aqui que era muito comum, por exemplo, a gente fazer uma tireoidectomia e o paciente sair sem hormônio. Ele saía sem hormônio porque 30 dias depois já tinha que fazer a ioterapia. Então, praticamente todos os pacientes iam para a ioterapia. Hoje é bem mais selecionado do que foi antigamente, mas em criança a gente seleciona ainda mais. Próximo. Quem deve tratar? Né? A Associação Americana fala, isso é óbvio, por médico com experiência no tratamento de carcinoma bem diferenciado de tireoide em crianças. Né? Então, é um pouco diferente. Pode passar próximo. Pode passar. A Associação Britânica, eu gosto mais da definição dela, porque além dela falar da equipe médica, ela fala ó, que deve ser tratado num hospital terciário adequado para a idade. Porque ali, às vezes, a gente teve uma pequena de 3 anos de idade, que a gente teve que operar, ela por um hipertireoidismo grave, que não respondia, e que a gente teve que traqueostomizar essa criança. E aí, quem que cuida dessa criança depois? Já pensou se você está no hospital de adulto? Quem vai fazer fono nela? Lá no SEB a gente tem uma equipe de vias aéreas, né? Enfermagem adequada, fisioterapia adequada. Então, pode passar o próximo. E tem triagem para nódulo tireoidiano em criança? Não. Como adulto também não tem nenhuma triagem para nódulo tireoidiano em criança. É claro que a gente tem que encarar essa realidade nova da gente, que o ultrassom é um exame corriqueiro, o exame que todo mundo pede, que às vezes você tem um exame que não tem radiação, de custo barato, e não é incomum chegar lá uma criança com nódulo tireoidiano. Mas que a triagem, existe essa triagem? Não, não existe essa recomendação. Próximo. Bom, existem alguns grupos de risco, né? O paciente tratado com linfoma, que foi feito radioterapia, sistema nervoso central, sarcomas, né? No nosso trabalho, no nosso levantamento, nos últimos 10 anos, nós tivemos só 2 pacientes que fizeram um tratamento prévio. Um foi um linfoma de Hodgkin, que fez radioterapia, era um Bethesda 4, nós operamos, veio como benigno, e outro foi um sarcoma de Ewing, que nós operamos, essa não, foi maligno, já com metástase. Câncer de tireoide depois, evoluiu com câncer de tireoide. Próximo. Bom, esses grupos de risco também estão associados a algumas mutações. Essa primeira paciente que eu para vocês que eu operei, ela tinha uma Cunha Albright. Tá? E nós operamos desculpa, era o síndrome de Proteus. Desculpe, era um síndrome de Proteus e nós operamos e acabou vindo benigno. Pode passar o próximo. Bom, a ata, ela fica um pouquinho em cima do muro com relação a essa triagem. Fazer ou não essa triagem. Tá? Ela fala assim, olha, não, a gente não recomenda nem a favor nem contra com relação aos grupos de risco. Paciente com grupo de risco, né, do grupo de risco, a ata fica um pouco em cima do muro. Ela diz que não tem recomendação nem a favor nem contra. Pode passar o próximo. Mas a Associação Europeia de Tireoide, não, ela se posiciona mais. Ela fala, ó, são aconselhantes à vigilância. Então, esses pacientes tratados por linfoma, tratado por sarcoma, fez radioterapia, é recomendado sim que você faça uma vigilância ativa nesse paciente. Ela só fica um pouquinho em cima do muro, se deve ser com exame físico ou com ultrassom. Pode passar o próximo.
Bom, está aqui um fluxograma da Associação Americana de Tireoide, como é que você deve se comportar com relação ao nódulo tiroidiano, e também não é diferente do adulto, basicamente você começa com um ultrassom e começa também com um exame hormonal. A primeira diferença é essa aqui, ó. Paciente com nódulo tiroidiano hiperfuncionante, ao contrário do adulto, que a gente não pede punção e que muitas vezes a gente já encaminha para um tratamento, seja ele com iodo, seja ele com cirurgia, criança é cirurgia. A gente não encaminha o paciente para iodoterapia com nódulo tiroidiano hiperfuncionante. Próximo. Indeterminado em criança, Bethesda 3, Bethesda 4, enquanto que em adulto já existe um protocolo bem definido de repetir a punção ou mandar o paciente idealmente para um teste molecular, criança não, criança a gente opera. A literatura fala que Bethesda 3, Bethesda 4 em criança chega a ser em torno de 35%, 50%, respectivamente. Então a gente acaba indicando a cirurgia. A gente só é um pouco mais criterioso com relação a pedir a punção. Então a gente tem que ser bem criterioso com relação a pedir uma punção, porque acaba vindo um Bethesda 3 a gente tendo que operar. Tá? E próximo. Pode passar próximo. Aqui é o fluxograma da Associação Europeia de Tireoide. Pode passar o próximo. O europeu adora pedir calcitonina, a diferença basicamente é essa. Eles pedem calcitonina para avaliação do nódulo tireoide em criança. Tá? E nódulo autônomo eles também indicam a tireoidectomia. E eles já consideram começar esses nódulos Bethesda 3, Bethesda 4, em vez de mandar para a cirurgia, eles já consideram repetir a punção em casos selecionados. Tá? Em casos selecionados. E, às vezes não é incomum, por exemplo, às vezes a gente vai aprendendo com o ambulatório, chega lá uma criança com tiroidite e um nódulo tiroidiano pequeno. Então a gente fala, olha, não vamos puncionar não, lá vem um Bethesda 3, a gente vai ter que operar, mas às vezes quando chega, já puncionado. Então, às vezes, a gente considera repetir nesses casos específicos, tá? Pode passar o próximo. Um exemplo típico de trazer o que é do adulto para a criança é com relação ao ultrassom. O ultrassom, em criança, por exemplo, a gente não tem um sistema de estratificação de malignidade para a criança, como a gente tem no adulto. O adulto, principalmente quem fez já ultrassom, vai ver lá T-RADS, vai ver lá um nome que é um sistema de classificação de malignidade, né, do ultrassom. Aí eu tenho um T-RADS do Colégio Americano de Tireoide, eu tenho um T-RADS do Colégio Europeu, eu tenho um T-RADS do coreano, né? Mas criança a gente não tem T-RADS. Então a gente pede um ultrassom, lá vem o paciente lá com 13 anos, lá T-RADS 4. Não tem T-RADS para criança. A gente até considera, e os trabalhos mostram isso, que os critérios que levam à malignidade são os mesmos do adulto e de criança. Mas, por exemplo, vamos imaginar aqui uma criança de 5 anos de idade. Tá? Aí lá vem ela T-RADS 5. Aí eu vou puncionar só quando ele estiver acima de 1 centímetro? Mas será que 1 centímetro do adulto é igual ao centímetro da criança? Entendeu? Então não tem essa classificação. Pode passar o próximo. E não é fácil você fazer ultrassom de criança. Olha esse ultrassom como está bem descrito. Ó. Uma área nodular sólida, hipoecóica, com microcalcificações, contornos irregulares, um nódulo de 1,3 por 0,7 centímetro. Pode passar o próximo. Aí está aqui a criança, chega para mim, ó, com um nódulo aqui tiroidiano, já com uma punção, Bethesda 3. O que é que você vai fazer com aquele ultrassom e esse Bethesda 3? Você vai operar a criança, né? Próximo. Só que a história dela era uma história diferente, era uma história muito aguda. E o exame físico também era um pouco diferente. Olha que coisa estranha. Vamos pedir uma endoscopia para essa criança? Ó, a endoscopia, eu quero que ele escreve, ó. No esôfago, ele fala que... Bom, eu não estou vendo aqui agora, mas ele bota aqui, ó, anomalia de deformação do arco branquial, que é do quarto, tá aqui, ó. Orifício junto ao seu piriforme esquerdo. Então ele desconfia aqui, ó, de uma anomalia de arco branquial. Olha aqui a diferença, né? Pode passar o próximo. Aí eu fui pedir uma ressonância, ressonando foi, ó, e viu uma fístula do quarto arco branquial. Próximo. Então a gente não operou, a gente esperou sair tá esperando ela sair da fase aguda para poder indicar a cirurgia. Existe assinatura molecular com relação ao PAF para a criança? Não existe. Não tem uma assinatura molecular como a gente tem no adulto. Lá no SEIB, a gente foi convidado para participar de um trabalho junto com o Laboratório Oncos e o Instituto Nacional de Câncer, para a gente juntar o nosso Bethesda 3, juntar o nosso Bethesda 4, para tentar ir procurar essa assinatura molecular. Próximo.
Existe papel para em nódulos benignos para operar? Olha, existe. Isso aqui parece muito com adulto. Nós acima de 4 centímetros, a ATA, a Associação Americana de Tireoide, já começa a considerar a cirurgia, tá? Mas lembrar que a ATA é de 2015, eu acho que isso vai mudar bastante, especialmente com relação à radioablação. Eu acho que criança fica mais bacana a radioablação, Bonfim, em criança do que em adulto, porque chama mais atenção. Eu acho que vai ter um espaço muito maior, sabe, Eduardo? Pode passar o próximo. A avaliação pré-operatória da criança com relação ao adulto é basicamente a mesma. Ultrassom do pescoço. Nosso pré-operatório, que normalmente é um pouco mais tranquilo. A gente pede um hemograma pré-operatório de uma criança, um TAPS, TPA no máximo isso. Próximo. Abordagem hoje ainda é tiroidectomia total. Então, hoje, criança, a gente não indica ainda tiroidectomia parcial para câncer de tireoide. Uma colega endócrina entrou em contato comigo essa semana e disse assim, olha, Mara, eu estou com uma criança, não sei de onde, uma colega, com um nódulo de 1,8 centímetro, deu carcinoma papilífero, 13 anos, tiroidectomia total. Eu acho que adulto a gente já considera os PT1A menor do que 1 centímetro, entre 1 e 2 centímetros, fazer parcial. Mas em criança ainda é total. Apesar de que isso também tem se mudado e tem selecionado. Próximo. Mas hoje ainda é total. A Associação Europeia já começa a considerar. Mas aí a gente tem que esperar um tempo para ver como é que fica isso, fazer tiroidectomia parcial em pacientes com nódulos, câncer de tireoide de baixo risco. Pode passar o próximo. E aí, baseado na literatura, já consegue para baixo risco, alguns trabalhos, nosso datário, depois, em 2020, já começa a considerar fazer tireoidectomia parcial, mas ainda não é a nossa realidade. A gente acaba indicando total ainda. Próximo. Dissecção central do pescoço, fazer o esvaziamento do nível 6, é um pouco diferente, criança com relação ao adulto. O adulto, eu sempre digo assim, olha, eu vou operar o adulto com câncer de tireoide, eu vou para não esvaziar. Eu vou operar o tumor, tirar a tireoide dele, e eu não vou esvaziar. Agora, se eu encontrar alguma coisa, a gente vai e tira, faz esvaziamento do nível 6. Criança é o contrário. Criança, quando eu vou operar uma criança, eu já vou para esvaziar. Eu já entro sabendo que eu tenho que esvaziar. Agora, se eu não encontrar nada, se lá estiver bem tranquilo, nível 6, aí eu não mexo nesse nível. Eu não esvazio. Lá no SEIB, no nosso trabalho, mostrou que 70% das crianças que nós fizemos tireoidectomia por câncer de tireoide precisou de um esvaziamento. Eu dizia muito isso para a Mônica. Assim, olha, se você for operar tireoide em criança, você tem que saber esvaziar. Porque a maioria das vezes você precisa esvaziar. Pode passar o próximo. A indicação do esvaziamento lateral do pescoço é a mesma do adulto. Você tem que ter uma punção do nódulo tireoidiano, comprovando que tem câncer de tireoide para você poder indicar o esvaziamento lateral. Pode passar o próximo. As complicações basicamente são a mesma. Eu boto aqui um destaque a hipocalcemia. Hipocalcemia, ela é bem assim, a criança ela é bem sensível mesmo em relação ao hipoparatiroidismo, mas hematoma, lesão do nervo laríngeo recorrente, hipocalcemia, são as 3 complicações de tireoidectomias, basicamente são as mesmas. Eu daria um destaque à hipocalcemia. Nervo laríngeo recorrente, uso do monitor de nervo, não existe uma posição clara nos guidelines sobre isso aqui, mas lá no SEIB nós usamos o monitor de nervo para todas as crianças. Nos ajuda bastante. Próximo. O estadiamento do câncer de tireoide pediátrico segue também a JCC, a oitava edição. Né? O estadiamento P e o estadiamento N. Pode passar o próximo. E aqui, esse slide é o que eu acho assim, de mais importante da aula, porque aqui a gente divide sempre a criança, aí que ela já vai lá para o nosso ambulatório da endocrinopediatria. A gente divide o câncer de tireoide em baixo risco, de criança, em risco intermediário e risco alto. Tá? A gente encontra um TSH-alvo para essas crianças, de acordo com o risco que ela tem. E aí 3 meses depois, a gente faz uma pesquisa de tireoglobulina nela. A gente faz um ultrassom e uma pesquisa de uma tireoglobulina estimulada, com um TSH acima de 30. Tá? E aí, em cima dessa tireoglobulina, pode passar o próximo? Em cima dessa tireoglobulina é que a gente indica ou não a iodoterapia.
Então, por exemplo, criança, mesmo criança com câncer de tireoide, metástase cervical por nível 6, metástase cervical lateral, a gente não indica ioterapia para essas crianças. A gente faz essa pesquisa dessa tiroglobulina estimulada. Se ela tiver abaixo de 2, a gente não indica iodo. A gente fica só acompanhando essa criança. Enquanto que no adulto é quase que instantâneo. Pegou ali metástase cervical, vai direto para a ioterapia. A gente não indica, a gente indica de acordo com essa tiroglobulina estimulada. Pode passar o próximo. E o preparo, né? O preparo, isso aqui é bem interessante também para a gente aprender, porque o preparo da ioterapia em criança, ele fala que o Tyrogen, que é o TSH recombinante, pode ser considerado, mas só basta tirar 14 dias da criança. Era comum, por exemplo, a gente mandava para o iodo, que chegava a criança um mês depois, para a gente toda inchada. Criança baixa 14 dias. 14 dias ela já está com o TSH dela estourado. Precisa mais do que isso. Próximo. Bom, por último, último slide. Slide, pode passar o próximo. Nototiroidiano em criança, ela tem uma apresentação clínica, epidemiológica, histológica e molecular diferente. Tá? Então, nós precisamos de centro médico especializado nesses cuidados do nódulo tiroidiano em criança. E nódulo tiroidiano e câncer de tiroide em criança. Então, é isso que eu acho que a mensagem é essa, né? Que fica aqui para todo mundo, que a gente tem essa diferença e ela tem que ser respeitada. Próximo. Muito obrigado.